Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes. O Senhor nos fortalece, nos capacita, a sua graça nos basta. Se tiver de gloriar em algo, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a ponto de gloriar no Espírito que nos conduz e nos mantém como que aprovados, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. E Ele é aquele que tem nos sustentado, assim como a palavra nos garante quando estamos fracos, aí que somos fortes, a sua graça nos basta. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que deposita a fé em suas muitas riquezas, não temas quando a casa enriquece, sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. Louco, esta noite pedirão tua alma o que tens, para quem serás. A forma dele frustrar os corações que estão sempre, que não queiram depender dele, é o amanhã. Ninguém sabe do dia da manhã. E assim o Senhor frustra as suas intenções. Assim como a palavra diz, sabedoria, não falamos de uma sabedoria dos poderosos desta era perversa, que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, porque sabedoria do alto não ensoberbece, é pura, viva, eficaz, não envaidece, não segue na individualidade, mas sim daqueles que estão unânimes, como membros interligados uns aos outros, uma só mentalidade, um só coração, numa só fé, num só batismo. A mentalidade em Cristo, do qual Ele é a cabeça daqueles que estão interligados uns aos outros. A palavra diz: não envolveis em vãs debates, ondas teológicas que conduzem o povo de um lado para o outro, nuvens inconstantes, sem águas. Mas antes, também a palavra diz que haveria divergência para que fosse conhecido os escolhidos. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos vão ficando à beira do caminho, porque não há perseverança, assim como não há, não segue segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina, aqueles que perseveram segundo o propósito do qual Ele nos designou. O propósito de todo ser que respira, a palavra diz, louve ao Senhor. E o louvor, só com mover de lábios e um coração distante, não resolve. O louvor tem que fluir de uma adoração franca e sincera do interior, porque senão acaba se tornando um próprio ídolo, aquele que é adornado por aparência exterior e confia naquilo que vê. Mas o verdadeiro adorador, a quem o Pai está à procura, são aqueles que são adornados do interior pelo invisível, por aquele que não perece,
por aquilo que pode nos manter, se houver perseverança daquele que está sempre a permitir ser maleável seu interior, corpo, alma e espírito incorruptível, algo que se herdará, enquanto o ídolo é perecível, aquele que é adorador não perece, porque não tem principado, não tem potestade, não tem altura, não tem profundidade, não tem nada que nos aparta do amor de Cristo. Persevera-se dia após dia, unânimes, segundo a sua verdade, segundo o seu espírito. Sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que permanecem dia após dia. Planos de fazer prosperar, jamais causar dano algum, assim como ele ensina. Jamais agarrais a um conceito e soltai a outro. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, assim como é ira e indignação para aqueles que o negam. Toda planta que não for o meu Pai Celestial que plantou é arrancada. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem o rachão, o maldoso. No rachão e o maldoso, aqueles que não se arrependem e perseveram na sua tolice, são amarrados, irão para o mesmo lugar naquele que depositou a confiança, o pai da mentira, assassino desde o princípio. Mas para aqueles que permanecem segundo a verdade, se alcançou a libertação e está sendo dependente constantemente do seu espírito pela boa condução, são os que permanecem e jamais serão grandemente abalados. Assim nos ensina o Senhor. Por isso retende sempre a verdade que há em vós, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela restaura, ela cura, ela purifica o interior. Quando se persevera na fé, que tem que ser participante do início ao fim. Pois é justamente as obras que aperfeiçoam a qualidade da nossa fé. Assim muitos são podados à incredulidade, e a fé é morta, é nula, por não perseverar segundo a condução do seu espírito. A salvação é pela fé, mas se não permanece sendo seu imitador, desfalece na fé. Ora, ninguém pode dizer que um tem a fé e o outro as obras. Me mostra tuas fé sem obras, que lhe mostrarei as obras através da fé, assim a palavra nos diz. Por isso caminham lado a lado, e a fé tem que ser participante do início ao fim. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele nada do que tem havia sido feito. Assim como Jesus, o Filho do Homem, aquele que fez grandes feitos que seria impossível numerar a todos, passou pela morte de cruz, aquele grande espetáculo no Monte das Arábias, aquele que nos ensina por que procurais entre os mortos, aquele que vive, reina e governa, está no centro do trono, pois o Pai o justificou ao terceiro dia, fez suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto e adentrou novamente as regiões celestiais. E nós que cremos recebemos o batismo com Espírito e com fogo e permanecemos dia após dia, porque Ele nos sustém
Ele nos capacita e até aqui nos ajudou o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.